E, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, né? Que bom retornar às gravações por aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, dessa fase nova que eu estou vivendo, né? A todos que já me acompanham aqui, sejam todos bem-vindos, aos novos inscritos também, sejam bem-vindos. Estou aqui nesse lugar maravilhoso, né? Eu amo estar aqui conectada nesse espaço. Olha que lugar incrível. E, bom, agora estarei mais presente aqui com vocês, né? Depois de um bom tempo. Eu passei. Na verdade, eu ainda venho passando por alguns processos, mas eu entendi que esses processos, eles são necessários. Quem não, né? Quem nunca passou por processos na vida. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês, eu acredito que é uma fase que todos vocês talvez estejam vivendo também, sobre recomeços. Sim, recomeçar é importante. E, gente, eu decidi fazer esse vídeo aqui de uma forma totalmente aleatória. Estava fazendo uma caminhada aqui no parque. Eu amo, amo, amo esse lugar. Olha que lugar lindo. Para quem já me acompanha aqui no canal, que já me conhece, sabe o quanto que eu gosto desse contato com a natureza, né? Eu falo que aqui a gente vê Deus nos detalhes, né? Deus, ele é Deus de detalhes. E decidi, né, fazer esse vídeo aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre essas novas fases que eu estou vivendo, sobre alguns processos. E aqui eu sempre gosto de compartilhar com vocês o conhecimento, mas de uma forma prática, descomplicada, aplicada na nossa vida. Trazer um pouco para vocês sobre a questão da espiritualidade, da neurociência, né, que são coisas que acontecem na nossa vida, mas que o que essas questões emocionais que muitas das vezes a gente vivencia, o que elas causam, né, no nosso corpo, só que de uma forma muito prática. Então aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vida, sobre a espiritualidade, sobre neurociência, psicologia, psicanálise, né, sobre um pouco mesmo sobre mentalidade, propósito. Então, assim, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E aqueles que já me acompanham, é muito bom, né? Saber que vocês estão aqui. Gente, e sendo mais direto ao ponto, recomeços. Sim. Será que você, em algum momento da sua vida, você já passou por alguma fase que você precisou recomeçar? Às vezes esses recomeços, eles não são fáceis, mas eles são necessários. E por que eu estou dizendo isso, que eles são necessários? Todo recomeço vai requerer de nós também algumas renúncias. Gera desconforto, porque sabe, porque lidar com esses processos, né, com essa mudança, eu vou trazer um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu não sei qual a fase que vocês estão vivendo, mas às vezes a mudança de residência, mudança de cidade, né, mudança de trabalho, enfim, são N situações, né? Todas essas mudanças, elas nos geram de alguma forma alguma insegurança, elas nos geram de alguma forma medo, né? Mas a verdade, o medo, hoje eu entendo, pelo menos para mim, o medo ele é
às vezes é uma ausência de fé, mas quando eu digo ausência de fé, quero deixar bem claro aqui que às vezes a falta de fé em você mesmo, sabe? De acreditar que aquilo que você está fazendo de fato vai dar certo. Por quê? Às vezes a gente nem tentou, sabe? Às vezes é algo que você precisa dar o primeiro passo. Eu falo que quando você dá o primeiro passo, Deus ele coloca o chão, ele só está esperando que a gente faça esse movimento para as coisas acontecerem. E às vezes a gente fica, né, com aquela insegurança, e se der muito certo, né? E se de fato esse novo lugar, esse novo ambiente, trabalho que você vai viver, e se for exatamente aquele primeiro passo mesmo de fé que você precisava dar para que tudo, né, se movimente, para que tudo mude na sua vida. E eu vou trazer um exemplo muito clássico, eu acredito que vocês já conhecem essa história, mas eu gosto de exemplificar de uma forma prática, é, sobre Abraão. Eu amo essa história. Bom, Deus ele tinha uma promessa para Abraão, mas para que a promessa se cumprisse, ele precisava obedecer. E Deus ele simplesmente falou com Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi obediente em partes, né? Abraão ele não obedeceu na sua totalidade, ele foi obediente em partes. Mas olha só, Deus ele fala com Abraão: Abraão, sai, né? Deus ele deu uma ordem para Abraão: sai desse lugar, sai da sua terra, sai da sua parentela, né? Sai da casa do teu pai e vá para um lugar que eu vou te mostrar. A questão aqui é, Deus, ele não tinha revelado, ele não tinha entregue a promessa, né? Eu falo assim, é, ele simplesmente só falou para Abraão: Abraão, faz isso, vai, sai daí. E Abraão ele obedeceu em partes, porque ele de fato ele saiu daquela cidade, saiu da casa do pai dele, mas ele não era para levar parentes. No entanto, ele levou. Ele levou o seu primo, né, aliás, o seu sobrinho Ló. Então ele obedeceu em partes e não obedeceu na totalidade. E fica comigo aqui nesse vídeo, porque essa história certamente pode ser a história da sua vida, no momento que você está passando aí agora. Então, tem momentos na nossa vida que Deus ele simplesmente fala: sai desse lugar, sai dessa cidade, sai desse ambiente, né, que está te adoecendo. Às vezes o ambiente que está te adoecendo é esse trabalho, é esse relacionamento, é essa família, sabe? São tantas questões tóxicas que às vezes a gente vive, mas uma coisa que eu aprendi, que tem questões na nossa vida, a gente vive porque a gente também se permite. Então, tudo na nossa vida, o que acontece na nossa vida é permissão de Deus, mas é também a nossa, né? Tem coisas que às vezes elas podem ser evitadas se de fato a gente mudar também, né? A gente tomar a decisão de sair daquele ambiente, mas eu entendo que tudo é um processo. E até você chegar nessa fase, não é tão simples assim. Às vezes tem coisas na nossa vida que precisam de fato acontecer para que a gente pare e pense e fale assim: nossa, isso aqui não está me fazendo bem, isso aqui não está sendo saudável, isso aqui está me fazendo muito mal e eu preciso de fato sair desse lugar. Gente, aqui quem sabe faz ao vivo, tá? Tô no parque, então
simplesmente está cada um cuidando da sua vida, o povo está, né, fazendo atividade física, está correndo, enfim, as coisas estão acontecendo. Mas vamos voltar para o vídeo. E então tem situações na nossa vida que a gente precisa de fato sair daquele ambiente, sair, sabe, de determinadas situações, mas para isso requer de nós uma decisão. Tudo na nossa vida é decisão, e o que a gente, às vezes a gente acaba dando poder para o outro fazer determinadas coisas na nossa vida porque a gente está dando essa permissão. E aqui, voltando para a história de Abraão, ele obedeceu em partes, né? De fato, ele saiu daquela cidade, daquele lugar, e ele foi. Só que Deus não revelou para ele para onde, aonde que seria, aonde que ele iria. Deus só falou: vai que eu vou te mostrar. Então tem momentos na nossa vida que Deus, ele tem momentos na nossa vida que Deus só vai falar assim: vai que eu sou contigo. E tem uma frase de Osho, né, um escritor, eu gosto muito, né, de ler, e eu vou sempre compartilhar com vocês aqui esse um pouquinho, né, do, de alguns escritores, e eu preparei inclusive um material, vou deixar aqui para vocês aqui depois aqui no, nos comentários não, aqui no, vou compartilhar com vocês um e-book que eu preparei com muito carinho, e esse e-book foi algo que compartilhei, esse e-book foi algo que me ajudou muito, né, na minha jornada de autoconhecimento. Então são cerca de aproximadamente 100 livros com muito conteúdo, gente. Tá incrível esse material porque eu separei ele de forma categórica, né? Ali por cada tema. Então, assim, é praticamente uma biblioteca que vocês vão ter aqui, totalmente, né, gratuita. Eu vou deixar fixada aqui para vocês acessarem esse conteúdo, que ele é valiosíssimo. Eu preparei com muito carinho, né? Espero que vocês é, gostem desse material, porque foi algo que na minha jornada de mais de 9 anos eu venho buscando esse conhecimento dentro da espiritualidade, mas também do autoconhecimento. Eu sempre falo e vou compartilhar aqui com vocês: conhecimento é poder. Né? E a partir do momento que a gente se conhece, que a gente tem esse conhecimento, a gente passa não a depender, né? Mas o conhecimento ele é importante porque ele nos liberta, assim como está nas escrituras: conhecereis a verdade vos libertará, e assim é o conhecimento também. E novamente voltando aqui para a questão, né, de Abraão. Então Abraão, ele saiu daquele lugar, obedeceu em partes, e, e tem momentos na vida que a gente precisa sim sair, né, daquele ambiente que às vezes está nos adoecendo. E voltando aqui, nessa mensagem de Osho, ele tem uma frase que ele diz assim: é caminhando que o caminho se abre. E por que eu estou mencionando isso? Vai ter fases da nossa vida que a gente precisa caminhar, a gente precisa dar o primeiro passo. Você não vai ter todas as respostas. Algumas respostas elas estão dentro, e para a gente acessar essas respostas, a gente precisa silenciar. Às vezes silenciar as vozes externas mesmo, né, que gera muita confusão na nossa mente. Assim como Jesus, quando ele ia falar ao Pai, né, com o Pai, ele estava ali naquele momento dele de silêncio para ouvir aquilo que Deus tinha para falar com ele. Então tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar sim silenciar vozes externas, não dar ouvido para algumas pessoas, né? É claro que tem pessoas que têm muita sabedoria e Deus ele vai te direcionar essas pessoas, mas tem momentos que vai ser só você e Deus. Tem momentos que
respostas que você tanto busca na parte externa, elas vão vir de dentro para fora. Eu costumo dizer, né, e sempre eu falo por uma experiência minha própria, muitas das respostas que eu sempre busquei externamente, eu acessei elas internamente. Eu costumo dizer, né, que é a voz do Espírito Santo que habita em nós, a voz do eu divino que habita em mim e você. Está dentro, gente, nada está fora. Tem uma outra frase que eu amo muito, que é do psicanalista Carl Jung, que ele diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar olhar para dentro para poder despertar, para muitas coisas que às vezes, né, anteriormente tinha ali uma viseira que fazia com que nos impedíamos, né, ali de acessar a determinadas coisas na vida. E Abraão, né, ele caminhou, mas Deus só revelou a promessa para Abraão a partir do momento que ele estava, né, caminhando. Então, vai ter situações na sua vida, e assim como foi na minha, que Deus ele só vai mostrar para a gente o caminho a partir do momento que a gente for obediente, mas principalmente a partir do momento que a gente começar a caminhar, a obedecer de fato. E volto a dizer que a obediência ela precisa estar na nossa totalidade e não de forma parcial. Por quê? Obedecer de forma parcial é o mesmo que não obedecer. E aqui Abraão, né, por exemplo, ele obedeceu de forma parcial, porque não era para ele levar o seu sobrinho, que era um parente, e no entanto ele levou. E muitas coisas aconteceram. E na caminhada que Abraão foi fazendo, né, ali, que ele foi entendendo, que Deus foi revelando e mostrando para ele, é que ele entendeu que no meio do caminho ele ia precisar se afastar, né, para que ele vivesse o processo dele e o sobrinho dele, Ló, também vivesse ali os seus processos. Então, tem momentos na nossa vida, gente, que tem pessoas que vão caminhar conosco e não quer dizer que vai ser para sempre. Vai ter situações que vão ter pessoas que vão caminhar conosco, que vai ser por um período mesmo, porque fazia parte ali do nosso processo, e eu me refiro aqui a algumas amizades, eu me refiro aqui com relacionamento, com questões de trabalho, eu me refiro aqui também com, inclusive até com a nossa própria família, sabe? Vai ter situações que você não vai permanecer por muito tempo ali naquele ambiente, com aquelas pessoas, né? Porque tudo tem um propósito. E outro ponto importantíssimo também, tudo tem um propósito na nossa vida, mas é preciso entendermos que tudo também é escolhas, né? Tem escolhas na nossa vida que nós fazemos que, que toda escolha ela tem uma consequência. Nós não estamos aqui isentos, né, de vermos algo que nós não vamos é, nos responsabilizar com isso lá na frente. E por que eu estou te dizendo isso? Todas as nossas consequências, todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência. E nós temos sim o livre-arbítrio, né? A gente tem, porque tem pessoas que acabam romantizando muito, falando, ah, mas isso foi a vontade de Deus. Ok, tem coisas que de fato é a vontade de Deus, mas tem coisas também que é da nossa própria responsabilidade. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Até porque, conforme eu já disse desde o início aqui do vídeo, estou aqui compartilhando também os meus processos, as minhas fases, as minhas experiências, porque é sobre isso, né? Todos nós passamos por muitas coisas. E não quer dizer que a minha experiência vai ser a mesma experiência que você vai viver, não. Cada um tem a sua experiência,
tem a sua história, mas eu acredito que as nossas histórias, com propósito, elas se conectam, né, com pessoas que estão passando pelos mesmos processos que a gente passou. Então, voltando aqui na história, né, de Abraão, então Abraão ele obedeceu de forma parcial, mas ele entendeu que no caminho, no processo, ele precisava se afastar do, do seu sobrinho Ló. Tanto que chega um momento na caminhada que que Abraão, ele, né, depois de ouvir ali a voz de Deus, ele fala para Ló, o nosso caminho é até aqui. Estou parafraseando, tá, gente? E convido a vocês a ler essa parte nas escrituras de de Abraão, que é lindo, é, é muito linda essa história. E então nesse momento Abraão ele vira, né? Ele fala com Ló, a partir de, gente, desculpa, mas é porque eu tô aqui no meio do parque, tem muita coisa acontecendo. E, enfim, né? Acabei de ver um ratinho passando aqui, tá tudo certo. Estou num ambiente que é próprio da natureza, né? Então tá tudo bem. Então o Abraão ele vira para Ló e fala: Ló, a partir daqui você vai seguir o seu caminho e eu vou seguir, né, o meu. Então escolha o que você quer ficar, né? Então, para que lado que você quer ir? Se você decidir ir para o norte, eu vou para o sul. Se você, né, quiser que essa área do leste, eu vou para o oeste, enfim. A questão aqui é, ambos precisavam caminhar, só que não mais juntos. Ambos precisavam seguir cada um o seu caminho com as suas escolhas. Mas Abraão ele já tinha uma direção ali, né, de Deus, mas ele sabia que ele precisava tomar uma decisão, que ele precisava caminhar só, ele precisava seguir o caminho dele, mas não mais com o seu sobrinho. E ali, Ló, ele escolhe, né, o caminho que ele queria seguir, e Ló, ele foi muito para a parte visual, porque ali ele viu as campinas mais verdes e lindas, e simplesmente ele virou e falou: ah, eu quero, né, permanecer ali naquele lugar, naquelas campinas lindas, maravilhosas. Então Ló ele foi muito pelo visual. E Abraão só disse: ok, tudo bem, você segue agora por esse caminho e eu vou para, né, para o outro caminho. Então, o que acontece? Só que aquele lugar que Ló havia escolhido, que era aquelas campinas aparentemente, visualmente lindas e maravilhosas, né? Mal ele sabia que ali era uma cidade de muito pecado, de muita destruição, que era a cidade de Sodoma e Gomorra. Então ali aparentemente era algo aos olhos, à vista, né, de Ló, era algo muito bonito, mas quando ele chegou naquela cidade, ele passou por muitos conflitos e era uma cidade que ela seria destruída por uma série de questões e convido vocês a ler as escrituras. É, e Abraão seguiu, né, o seu caminho ali com Sara, e Deus foi revelando a promessa para Abraão no caminho. E aqui é um ponto importante compartilhar com vocês. Quantas vezes nós passamos por tantas situações na nossa vida
na qual a gente acaba tomando determinadas decisões, não por um direcionamento, mas por aquilo que a gente de fato vê, né? Às vezes é uma situação que a gente vê ali de forma visual. Às vezes você entra num relacionamento que aquilo ali aparentemente, visualmente era muito agradável aos olhos, mas que aparentemente, com o decorrer do tempo, isso ali te custou uma vida de anos. E eu falo isso por experiência própria. E eu vou compartilhar com vocês aqui nos próximos vídeos um pouquinho da minha história, do que eu vivi, e que de fato foi um relacionamento aparentemente, visualmente bonito, né? Achei que era o amor da minha vida, só que não. Foi um processo que eu precisei passar, que eu precisei enfrentar. Hoje eu entendo o propósito que eu vivi, né? Mas aparentemente foi um relacionamento que eu achei que era algo vindo de Deus, só que não. Então, tudo a gente aprende, gente, e não é uma questão visual. E os sinais são essenciais. A questão aqui é que muitas das vezes a gente negligencia os sinais, né? Hoje eu tenho uma outra visão com relação a isso. Hoje eu consigo ter mais discernimento para não entrar em determinados relacionamentos na qual eu consigo ter mais clareza. Mas eu precisei viver e experienciar um relacionamento que, que ao final foi um relacionamento que ele foi tóxico, mas que eu aprendi muitas coisas a partir disso. Então, tem situações na nossa vida que a gente acaba se deixando levar, né, por algo que é visual, que é momentâneo, a gente acha que aquilo ali vai ser, né, a solução da nossa vida. Enfim, tô dando um exemplo aqui de algo que eu vivi, que foi um relacionamento que não foi nada saudável, mas isso vale para trabalho, isso vale para amizade, isso vale para ambientes, enfim, você pode aplicar isso em várias situações na sua vida. O que é importante aqui é a gente ter discernimento, né? Tomar as decisões, mas ter sabedoria para tomar essas decisões. E eu vou trazer aqui 3 exemplos muito simples e práticos para vocês aplicarem na sua vida. Quando você tiver que tomar uma decisão, é claro que você vai ali no seu momento, você vai consultar a Deus, você vai conversar com Ele, se aquilo ali vem dele, se aquilo ali vem, né, de você, mas eu digo que são 3 sinais muito claros. O sim de Deus, ele não te dá dúvida, ele te traz leveza, ele te traz paz. Então, né, se acontecer uma oportunidade na sua vida, eu vou trazer um exemplo, um trabalho. Aconteceu uma situação na minha vida, tá, aquele trabalho, eu quero entrar ali né, naquela empresa, as coisas fluíram, me trouxe paz, eu tô bem, né, emocionalmente, e é algo que me trouxe leveza, ok, é um sim. Agora, se é algo que tá trazendo ali muita dificuldade, sabe? Se está te gerando desconforto, se está te causando ansiedade. Eu estou dizendo aqui no âmbito de trabalho, mas isso também pode ser aplicado para relacionamento, tá, gente? Então, às vezes é uma situação ali que te causou tanto estresse ali, é um não. Num relacionamento, você viu sinais, a pessoa não te responde, a pessoa faz jogos emocionais, sabe? Enfim,
você vai observar os sinais. Aquilo ali é um não. E é claro que tem o sim, o não e tem também o espera, né? Vai ter momentos na sua vida, para qualquer área da sua vida, que Deus ele vai te fazer esperar. Às vezes é a questão de um trabalho, porque tem alguma coisa que ainda está se resolvendo ali, para que aquela porta se abre, e às vezes é situações que você precisa passar por algum processo, resolver alguma coisa sua propriamente, né, para que aquilo ali se concretize, ou até por parte mesmo, né, da empresa, enfim. Então, tem a questão sim, né, do espera. E às vezes é um momento também que você precisa perseverar mais também, orar e buscar, não desistir daquilo que de fato você quer, né? E eu digo que o espera de Deus é uma preparação. Às vezes é um momento que você precisa se preparar numa questão de estudos, né? De se qualificar, né? Ou de se conhecer mais também. Então, tem todos esses processos. Então, Deus ele sempre vai te responder com um sim, claro, que vai te trazer paz, com um não, que vai te trazer desconforto, que vai te trazer dúvidas, esse já é um não, e o espera, que é uma preparação. Então, nesse contexto todo, para finalizar aqui sobre a história de Abraão, eu sugiro que vocês depois tenham a curiosidade de conhecer as escrituras, né? São histórias assim que eu falo que traz muito ensinamento para as nossas vidas. Eu falo que o manual que Deus nos deixou, eu falo que a Bíblia é um manual de vida, né? E quando a gente acessa as escrituras, a gente se liberta de muitas coisas. Mas é importante também ter discernimento para aplicar esse contexto da, né, das escrituras na nossa vida. Isso é importante. E só para a gente finalizar a respeito desse contexto de Abraão, então assim, Deus ele já tem uma promessa na sua vida. Tanto que a promessa, quando se cumpriu na vida de Abraão, quando Deus falou com Abraão que ele seria pai e Sara seria mãe aos 90 anos, inclusive Sara, ela riu, mas ela riu no sentido, ela duvidou da promessa, mas Deus cumpriu. Não foi no tempo dela, foi no tempo que Deus determinou. Então, talvez hoje você esteja se perguntando, Deus, mas eu estou orando, né, que seja aí para entrar nesse emprego, nessa porta de emprego, nessa faculdade, que seja passar um concurso, que seja um relacionamento, uma mãe que quer engravidar, enfim, tem uma série de questões, né? Eu não sei o que você tem pedido a Deus em oração, mas Ele conhece o seu coração. O que eu tenho para te dizer é: não desista, seja perseverante, faça sim a sua parte, né? Porque a nossa responsabilidade ela é importante. E através das nossas ações, não só oração principalmente, mas através das nossas ações que tudo muda, porque a vida ela é movimento. E exemplo disso era Jesus. Jesus, todas as vezes que ele operava milagres, né, eu falo que Jesus ele estava em movimento o tempo todo. E todas as vezes que Jesus operava milagres, as pessoas que queriam ser curadas, as pessoas que queriam viver, né, aquela experiência ali de milagre com Jesus, elas se movimentavam, elas iam até o encontro de Jesus. Então, tem momentos da nossa vida que a gente precisa se mover. A vida ela é movimento e ela não espera. Então, se hoje eu quero que algo mude na minha vida, é claro que eu vou pedir uma direção de Deus, sim, mas eu também vou fazer a minha parte, né? Ter uma
uma passagem que eu estava até refletindo hoje, está lá em Mateus 7,7, que fala assim, essa passagem, ela fala assim: todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a porta abre-se-lhe-á. Então, tem situações na nossa vida que a gente pede a Deus em oração, a gente busca e a gente também faz a nossa parte, que é de encontro, né, a essa promessa. Se hoje eu quero buscar uma oportunidade melhor de vida, de uma oportunidade melhor, que seja um trabalho, que seja algo na minha vida, eu vou fazer a minha parte. Eu vou bater naquela porta ali que eu quero entrar, eu vou mandar o meu currículo, né? É, enfim, tem uma série de exemplos que eu poderia citar aqui, mas a primeira questão, a primeira coisa é, se eu quero muito viver algo, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me movimentar para isso. Então é isso, sabe? Peça sim a Deus em oração, faça a sua parte também de se mover, porque o milagre ele vai chegar na sua vida, mas para isso é necessário que você se mova, né? O milagre ele só vai chegar na sua vida a partir do momento que você ser perseverante, mas que você também se mover ao encontro dele. Assim como Jesus operou grandes milagres através de pessoas, né, com pessoas que iam até o encontro dele, mova-se para que você também vá ao encontro do seu milagre. E é isso. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo até esse momento, até o final desse vídeo. Eu vou compartilhar todas as semanas eu vou trazer novos vídeos aqui no canal para a gente viver essa experiência, compartilhar com vocês também essa nova fase que eu estou vivendo. Tem muitas novidades, tem muitas coisas boas que o Senhor está fazendo. E isso só aconteceu a partir do momento que eu disse sim. Assim como Abraão obedeceu no início, parcialmente, depois na totalidade. E Deus entregou para ele a promessa e Deus fez Abraão pai de muitas nações. Hoje eu entendo, hoje eu aplico isso na minha vida, porque é a partir do momento que a gente obedece, que a gente para de fazer a nossa própria vontade, mas passa a fazer a vontade daquilo que Deus colocou no nosso coração de forma tão ardente, a gente entende a totalidade, a entrega, né, que Deus já fez. O milagre ele já chegou, mas eu só entendi isso a partir do momento que eu comecei a obedecer. Então é isso, né? Se essa mensagem fez sentido ao coração, ao seu coração, que você possa compartilhar com outras pessoas que também estejam passando por esse momento de recomeço, esse momento de viver as promessas de Deus na vida de cada um de vocês. Então, se essa mensagem fez sentido para vocês, compartilhe, deixa aqui, né, o curtir de vocês e para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Um grande abraço, um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal.